Na grande maioria das profissões, assinar um contrato de trabalho significa, tipo, concordar em cumprir uma carga horária, entregar resultados e talvez bater ponto. Com certeza. Mas, ao ingressar na Polícia Militar do Estado de Alagoas, a coisa muda de figura. Existe uma cláusula no estatuto que exige algo infinitamente mais profundo. É um peso contratual que poucas carreiras possuem, né? Exato. A lei não pede apenas o tempo do servidor, ela exige a própria vida se for necessário. Pois é. O Estatuto dos Policiais Militares de Alagoas, que é a Lei Estadual 5.346 de 92, ele já estabelece logo de cara esse dever supremo. A fidelidade à instituição e a dedicação integral ao serviço ocorrem, e isso é o texto literal da lei, mesmo com o risco da própria vida. Nossa, é forte isso. Muito. Não se trata de um juramento figurativo, sabe? Ou de uma metáfora daquelas de filme de ação. É uma exigência legal, fria e objetiva. E é exatamente por causa dessa exigência extrema que compreender esse estatuto não pode ser um mero exercício de, tipo, decorar artigos. De jeito nenhum. Para quem busca dominar a estrutura da PM de Alagoas, é preciso entender como o sistema nervoso da corporação funciona. Eu estou muito animada para a gente destrinchar isso hoje. Eu também estou bem focado nisso. É fundamental. A nossa missão hoje é mapear toda essa estrutura, desde quem manda até as regras de saída, entendendo a lógica por trás de cada engrenagem para passar esse conhecimento limpo e direto para os candidatos. E bom, para começar, precisamos olhar para o topo. Isso, o topo da cadeia. A Polícia Militar não é uma ilha que opera por conta própria. Ela é uma força auxiliar e reserva do Exército Brasileiro. Mas, no dia a dia, quem é que realmente assina o cheque e dá as cartas? Olha, o controle está nas mãos do chefe do Executivo Estadual, ou seja, o governador. O governador do estado. Exato. A PM é subordinada administrativamente e operacionalmente ao governador do estado. Esse é o alicerce ali da coisa. A corporação atua sob o comando estadual, embora mantenha essa natureza de força reserva federal que você mencionou. Entendi. E dentro desse escopo de atuação estadual, a lei faz uma distinção bem, cirúrgica entre dois conceitos que definem a própria existência da polícia. A diferença entre polícia ostensiva e ordem pública, certo? Isso mesmo. É muito comum que as pessoas tratem essas duas coisas como sinônimos. Tipo, se tem polícia na rua, tem ordem pública. Mas a lei separa a ação do objetivo. Perfeitamente. A polícia ostensiva é o meio. É o ramo da polícia administrativa focado na prática de atos de prevenção e repressão. Tá. É a viatura patrulhando, é o oficial fardado na esquina, sabe? É a presença física do Estado que inibe o crime. Já a ordem pública é o fim. O objetivo final. Isso. É o resultado que se espera alcançar com esse policiamento todo. Então seria como pensar na ordem pública como uma situação de convivência pacífica e harmoniosa da população, fundada na ética. Exatamente. A polícia ostensiva seria a ferramenta batendo prego e a ordem pública é a casa construída e segura no final do dia. Nossa, uma excelente forma de visualizar. E para que essa ferramenta funcione direito, a estrutura de comando tem que ser impecável. Com certeza. É aí que a gente entra nos graus hierárquicos, os oficiais e as praças. A forma como esses graus são conferidos revela muito sobre o poder político versus o poder operacional na corporação. Se a gente pensar no governo do estado como uma grande corporação privada, tipo uma multinacional, o governador atua como o CEO. Perfeito. É ele quem tem a caneta para nomear o alto escalão. Na PM de Alagoas, o governador é a única figura que confere o posto, né? Isso. O posto é o grau hierárquico privativo do oficial. O oficial carrega uma investidura que vem diretamente do chefe máximo do Estado. E o comandante-geral, onde ele entra nessa hierarquia corporativa? Bom, o comandante-geral atua como se fosse o diretor de operações. Ele tem o domínio interno da corporação e é ele quem confere a graduação. Tá, e a graduação é para as praças. Exatamente. É o grau hierárquico privativo das praças, que engloba ali os sargentos, cabos e soldados. Eles são a força motriz, tipo os gerentes e supervisores da tropa, e recebem essa investidura diretamente do comando interno. Então, só para quem nos ouve fixar bem,
Posto vem do governador para os oficiais. Graduação vem do comandante-geral para as praças. Isso aí. Matou a charada. Mas qual é exatamente o peso desse comandante-geral? Porque ele não é só um policial com mais estrelas no ombro, né? Longe disso. O comandante-geral possui honras, regalias, deveres e prerrogativas que são equivalentes a um secretário de Estado. Caramba! Um secretário de Estado? Sim, ele tem inclusive o poder de referendar atos administrativos do governador relacionados à polícia militar. É uma figura de altíssimo peso político e institucional. Sabe, toda essa estrutura rígida de subordinação pode dar a impressão para quem está de fora que o policial militar na base perde um pouco da sua individualidade, que ele vira só um número. É um pensamento comum, mas o próprio estatuto impõe um limite muito claro a isso. A subordinação é estritamente hierárquica e funcional. A lei proíbe expressamente que ela afete a dignidade pessoal e o decoro do policial. A obediência não significa de forma alguma subserviência humilhante, sabe? Entendi. O respeito tem que fluir, mas a dignidade é mantida. Exato, essa garantia é vital para manter o moral da tropa lá em cima. E dentro dessa dinâmica de trabalho tem uma outra confusão conceitual que a gente vê muito, que é entre cargo e função. Ah, isso cai bastante em pegadinhas, né? Para esclarecer isso de um jeito simples, a gente pode imaginar o cargo como uma cadeira específica dentro de uma sala. Boa. O cargo é a vaga na estrutura administrativa, ele é criado por lei, tem um nome próprio e um salário correspondente. É a cadeira do comandante do 3º Batalhão, por exemplo. A cadeira existe independentemente de ter alguém sentado nela. Perfeito. E a função é justamente o momento em que o policial militar senta nessa cadeira e começa a trabalhar. A função é o exercício prático das obrigações, direitos e atribuições que são inerentes àquele cargo. O cargo é a previsão ali na lei, a função é o suor do dia a dia. Bom, entendida a fundação da casa, como se faz para entrar nela? O Estatuto organiza limites de idade muito específicos para o ingresso. E tem algumas diferenças importantes aí. Sim, hoje, para quem deseja ser oficial ou ingressar na graduação de 1º sargento, o teto é de 40 anos de idade. Certo. Para 2º sargento, cai para 39 anos. E já para 3º sargento, cabo e soldado, o limite de ingresso é de 37 anos. Mas espera aí, qual é a lógica de permitir que um oficial entre mais velho do que um soldado? A resposta está na natureza das atribuições de cada um. A formação de um oficial ela é muito voltada para a gestão, para o comando tático e estratégico. Entendi. Nessas áreas, a maturidade e a experiência prévia de vida agregam muito valor imediato. Já a base da tropa, os cabos e soldados, eles compõem a linha de frente do policiamento ostensivo. A parte mais física da coisa. Exato. É uma exigência de vigor físico tremendo e de uma carreira de longuíssimo prazo naquele trabalho de rua que é pesado. Isso justifica a restrição de idade mais apertada para o ingresso. Faz todo sentido. E, uma vez dentro da corporação, o indivíduo passa a existir em diferentes estados perante a PM. Não é só estar trabalhando ou estar aposentado, como na iniciativa privada, né? Não mesmo. Existem categorias fundamentais aqui. A gente tem o pessoal da ativa e o pessoal da inatividade. Tá. Na ativa, a gente encontra os policiais de carreira e os temporários, que são basicamente os civis que estão em curso de formação. Mas é na inatividade que a engenharia jurídica brilha de verdade. Ela se divide em reserva remunerada e reformado. A gente pode visualizar isso usando a dinâmica de um time de futebol, não pode? Sim, é uma imagem muito clara para quem nos ouve. O policial militar na reserva remunerada, ele é aquele jogador experiente que está no banco de reservas. Certo. Ele já cumpriu o tempo principal dele, está recebendo a remuneração direitinho, descansando em casa. Porém, ele continua vinculado à instituição. Então, se der algum problema grave... Isso, se o Estado enfrentar uma crise profunda, uma necessidade assim aguda de efetivo, esse jogador pode ser convocado de volta a campo. O vínculo com a ativa não foi cortado, ele foi apenas pausado. E o reformado seria o jogador que entrou pro hall da fama e pendurou as chuteiras de vez. Exatamente. O reformado está dispensado em caráter absoluto e definitivo da prestação de serviço ativo. Não volta mais. Não volta. Seja porque atingiu uma idade limite muito avançada, ou seja por ter sofrido uma invalidez permanente. Ele jamais vai voltar a vestir a farda para o serviço nas ruas, mas continua amparado financeiramente pelo Estado. Bom, agora voltando para quem está em campo, na ativa,
O Estatuto organiza os militares em círculos hierárquicos, certo? Certo. Os círculos são bem definidos. Eles são tipo ambientes de convivência desenhados para desenvolver a camaradagem entre os pares. Entre os oficiais, a hierarquia é meio piramidal. A gente tem os oficiais superiores, no topo, que englobam coronel, tenente-coronel e major. Aham. Abaixo deles vêm os oficiais intermediários, onde fica unicamente o capitão. E na base do oficialato, os oficiais subalternos, que são os tenentes. Isso. Do lado das praças, a estrutura cria dois círculos distintos. O círculo superior, que é composto por subtenentes e sargentos, Tá. e o círculo base, que tem os cabos e soldados. Mas olha que interessante. O sistema introduz uma anomalia proposital no meio dessa escada toda. As chamadas praças especiais. Ah, os cadetes e aspirantes a oficial. Exato. E aqui entra uma das regras de precedência mais contraintuitivas de todo o Estatuto. A lei diz que o aspirante a oficial é hierarquicamente superior a qualquer praça. Até aí, tudo bem. Ok. Mas a lei também determina que o cadete, que ainda é um aluno, está em formação na academia de polícia, ele é hierarquicamente superior ao subtenente. Peraí, como assim? Um estudante de academia tem precedência sobre um veterano que às vezes tem, sei lá, 25 anos de rua? Isso não dá um choque prático na corporação? É uma perplexidade comum para quem está começando a estudar, mas a lógica militar exige essa configuração. Sabe, não se trata de valorizar o aluno acima da experiência de um veterano. Trata-se de preservar a linha sucessória de comando. Entendi, é sobre o futuro. Isso. O cadete está sendo forjado para, no futuro, comandar a instituição inteira. A precedência hierárquica garante que a transição para oficialato aconteça sem que haja uma quebra na autoridade institucional. Aham. Na prática, o subtenente ensina as manhas da rua, ele é altamente respeitado, mas na árvore de comando fria da lei, o futuro oficial já detém o peso da hierarquia superior. É a preparação implacável para o comando, né? Bom, mais cedo a gente falou daquele dever supremo do policial, de defender a instituição mesmo com o risco da própria vida. Exato, o dever máximo. Quando o Estado exige um sacrifício tão definitivo de um servidor, a contrapartida legal também precisa ser muito robusta. Não dá para pedir a vida de alguém e oferecer só um salário no fim do mês. De jeito nenhum. E o Estatuto compensa essa balança com garantias fortíssimas. Uma das mais expressivas é a prerrogativa de prisão especial. Como funciona isso? Se um policial militar for preso antes de uma condenação definitiva, ele não vai para um presídio comum. Ele fica recolhido em um quartel da corporação. Certo. E isso não é um privilégio vazio ou corporativismo. É uma medida de sobrevivência básica. Colocar um policial em uma cela comum com pessoas que ele ou os colegas dele prenderam seria tipo uma sentença de morte. É, com certeza. Outra garantia muito pesada é o direito à assistência jurídica integral fornecida pelo Estado. Bem lembrado. Se o policial for indiciado ou processado por um crime ocorrido durante um ato de serviço, ele não precisa tirar dinheiro do próprio bolso para se defender. Isso. É o Estado dizendo o seguinte: você atirou ou tomou uma atitude extrema no cumprimento do dever que nós impusemos para você, então a gente banca a sua defesa. É o mínimo, né? Além dessas proteções em serviço, há o reconhecimento financeiro no momento da aposentadoria voluntária. Para ingressar na inatividade com proventos integrais, o Estatuto exige 30 anos de efetivo serviço para os homens e 25 anos para as mulheres. E tem um atrativo financeiro grande aí, não tem? Tem sim. O grande atrativo é que, ao atingir esse tempo e passar para a inatividade, o militar recebe a remuneração correspondente ao grau imediatamente superior. Uau! Então, se ele for um subtenente, ele se aposenta ganhando o soldo de um tenente. Nossa, muito bom. E se ele já for um coronel, que é o topo máximo? Se for coronel, ele não tem um grau superior para pular. Então, ele recebe um acréscimo de 2/10 no seu soldo. É realmente um prêmio por todo o tempo de sacrifício. Mas, claro, com todo esse amparo, vêm as restrições éticas de chumbo. Ah, sim. A régua é muito alta. A vida do policial, tanto a pública quanto a particular, tem que ser ilibada. É estritamente proibido usar a farda para obter facilidades pessoais ou comerciais. Não se pode, de forma alguma, misturar a farda com atividades político-partidárias. De jeito nenhum. E, bom, se a linha ética for cruzada,
A disciplina militar é conhecida por ser rápida e dura. E é mesmo, viu? As punições disciplinares restritivas, tipo a prisão e a detenção, elas têm uma trava de segurança legal. Elas não podem, em hipótese alguma, ultrapassar 30 dias contínuos. Por que esse limite de 30 dias? Porque a eficiência militar exige resolução rápida. Sabe, não faz sentido manter um membro do efetivo trancado lá no quartel por meses a fio. Ele precisa ser punido e voltar logo à prontidão ou então ser expulso de vez. Entendi. E para as condutas que são gravíssimas, aquelas que ameaçam mesmo a permanência do militar na corporação, a lei cria tribunais internos, que são os famosos conselhos. Isso. E eles refletem perfeitamente a divisão de hierarquia que a gente já discutiu. Exatamente. Para os oficiais, a gente tem o Conselho de Justificação. Já para as praças com estabilidade garantida, ou seja, aquelas que têm mais de 10 anos de serviço, e também para os aspirantes a oficial, aplica-se o Conselho de Disciplina. Aí levanta uma questão. O peso da punição é igual para todos? Se, por exemplo, um soldado e um coronel cometerem exatamente a mesma infração ética grave, o julgamento pesa igual? Pelo contrário, a lei impõe o que a gente chama de rigor simétrico invertido. Como assim? Basicamente, quanto maior o poder, maior a responsabilidade. A violação dos deveres é legalmente considerada mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico do infrator. Ah, entendi. Um oficial que passa pelo Conselho de Justificação e é condenado, seja na justiça militar ou comum, a uma pena restritiva superior a 2 anos, a consequência é devastadora. O que acontece? Ele perde o seu posto e a sua patente. É a demissão de ofício. É a queda absoluta do topo. E sem direito à remuneração inerente àquele cargo que ele ocupava. Caramba! A altura da queda é ditada pela quantidade de estrelas no ombro, então? Exatamente. E mesmo quem passa a carreira inteira de forma impecável, sem cometer um único deslize disciplinar, uma hora precisa devolver a farda. Existe a saída compulsória, tipo a expulsão suave pelo relógio? É o ciclo natural, né? As idades limite para permanência na ativa criam uma matemática bem interessante. E não é uma linha reta simples. Funciona mais como um sistema de funil, se a gente olhar os números. Para um coronel, a idade máxima de permanência na ativa é de 59 anos para homens e 51 para mulheres. Certo. Um tenente-coronel sai aos 56 se for homem, 48 se mulher. Um major aos 52 homens, 48 mulheres. Mas olha como a regra muda para os capitães e oficiais subalternos. Muda como? O limite salta lá para 62 anos para homens e 52 para mulheres. Para as praças em geral também fica em 62 anos masculino e 55 feminino. Mas isso é uma dinâmica muito curiosa. Um coronel, que está no topo absoluto, ele é forçado a ir para casa aos 59 anos. Enquanto um capitão, que está vários graus abaixo, pode ficar até os 62. É estranho num primeiro olhar, né? Sim, parece que está de trás para frente. Mas existe uma racionalidade puramente administrativa por trás dessa regra. Trata-se de desobstruir a pirâmide. Ah, claro. O coronel ele ocupa o espaço mais estreito lá no topo da corporação. Se ele permanecer até os 60 e poucos anos, ele trava toda a linha de promoções abaixo dele. Ninguém sobe. Entendi, cria um gargalo enorme. Exato. Forçar a saída dele mais cedo garante a renovação do comando e o fluxo contínuo das carreiras. Já um capitão ou uma praça, eles não bloqueiam o topo absoluto. Eles têm espaço para permanecer na força de trabalho operacional por mais tempo sem estrangular a cadeia de comando superior. Uma gestão de recursos humanos muito astuta, disfarçada de limite de idade. Totalmente. E claro, existe também a saída mais desonrosa de todas, que não depende de idade nem de conselho de disciplina, mas puramente do relógio de faltas. A deserção. A temida deserção. Ela é configurada quando o militar desaparece, sem licença, de sua unidade por mais de 8 dias consecutivos. Mas me diz, por que especificamente 8 dias? Porque a corporação entende que os primeiros dias eles podem envolver problemas pessoais muito graves, acidentes de percurso ou até falhas de comunicação. Acontece, né? Sim, acontece. Mas o 8º dia ininterrupto, ele cruza a fronteira do imprevisto para o abandono deliberado. 8 dias de ausência em uma força paramilitar
Representa um corte que é irrecuperável na confiança exigida para manter o efetivo em prontidão. Mas, apesar de toda essa rigidez disciplinar e das saídas forçadas, o Estatuto também prevê que a máquina não pode rodar 100% o tempo todo. Não tem corpo que aguente. O policial também respira. Há uma regulação meticulosa para os afastamentos e licenças. A forma como o tempo é contabilizado é quase matemática. Por exemplo, naqueles momentos de impacto profundo na vida familiar. Aham. O afastamento para núpcias, o casamento, ele garante 8 dias. O afastamento por luto, no caso de falecimento de parentes diretos, também garante exatos 8 dias. São 8 dias de pausa oficial para o ápice da alegria ou da dor. E a regulação chega até a eventos puramente logísticos, como a movimentação de uma cidade para outra. Como funciona na transferência? Se o militar é transferido de guarnição, ele tem direito a 2 tempos separados. O trânsito, que é o tempo estipulado para a viagem em si e os preparativos. E a instalação. O que é a instalação? A instalação é um período ali engessado de até 5 dias, focado unicamente para que o policial possa arrumar a sua nova residência. Estabelecer a vida na nova cidade, sabe? Colocar a cabeça no lugar antes de ter que se apresentar no novo quartel. Muito prático. Mas a verdadeira joia da coroa quando se fala de pausas é a licença especial. Para quem nos ouve, imagine um fundo de investimento que rende juros compostos em formato de tempo. É exatamente assim. A regra é a seguinte: a cada 5 anos ininterruptos de efetivo serviço, que a gente chama de um quinquênio, o militar ganha o direito a 3 meses de afastamento com remuneração total. Mas e se ele escolher não usar esses 3 meses para descansar? Aí é que está o pulo do gato. Ele guarda esse tempo como um ativo para o futuro. Sério? Sim, se a licença especial não for gozada, ela pode ser computada em dobro no momento em que ele pedir a passagem para a inatividade. Então, peraí. 3 meses, não tirados hoje, se transformam em 6 meses de tempo de serviço adicionado na hora de calcular a aposentadoria amanhã? Exatamente. É um mecanismo acelerador fenomenal. Nossa, muito bom! Porém, há uma ressalva gigante nessa história toda. O Estado não é um banco que simplesmente honra o saque na hora que o cliente quer bater na porta. Bem longe disso. Como a prioridade máxima é a segurança pública em situações de crise institucional severa, tipo um estado de defesa, um estado de sítio ou uma grave perturbação da ordem interna, essas licenças não apenas podem ser negadas, como as que já estão em andamento podem ser suspensas de ofício. É a supremacia do interesse público gritando. O indivíduo é arrancado lá da praia e colocado de volta na viatura. E essa lógica de suspensão também paira sobre outro mecanismo bem fascinante, que é a licença para trato de interesse particular, a LTIP. Aham, a famosa LTIP. Essa é a exclusiva para quem tem mais de 10 anos de serviço. Imagine um sargento que decida abrir um negócio próprio, uma padaria, sei lá, e precisa de tempo para ver se o empreendimento sobrevive. Ele pode pedir até 24 meses de licença. O relógio da polícia para ele. Para, mas com custo altíssimo, né? Como assim? Durante a LTIP, ele não recebe um centavo de remuneração. E esse tempo não conta como tempo de efetivo serviço para absolutamente nada. Ele basicamente congela a própria carreira na PM para testar a vida civil. É um risco grande. Já quando o assunto foge ao controle do policial, como no caso das licenças de saúde, seja para cuidar de si próprio ou de um familiar, o Estado age de forma mais protetora e escalonada. Na licença para acompanhamento de pessoa da família doente, o Estatuto funciona como um seguro progressivo. Tá. Até 12 meses ininterruptos de afastamento, o policial continua recebendo a sua remuneração de forma integral. Sem cortes. E se passar de 1 ano? Mas se o problema de saúde se estender e a licença passar desse 12º mês, caminhando para o limite máximo legal, que é de 24 meses, aí a remuneração é reduzida para 2/3. Entendi. O Estado ampara, mas com um limite. Isso. O Estado ampara o servidor, mas impõe esse limite de responsabilidade financeira justamente para evitar sangrar os cofres públicos por tempo indeterminado. Sabe, essa engenharia financeira, as regras de precedência invertidas, a assimetria na punição e a precisão burocrática dos afastamentos é muita coisa para digerir. É um mundo de regras. Quando organizamos esses dados não apenas como listas, mas entendendo os mecanismos de causa e consequência,
Fica evidente que conhecer o Estatuto da Polícia Militar de Alagoas é como decifrar o código-fonte de um sistema muito complexo. Com certeza. É a diferença absoluta entre os candidatos que apenas decoram prazos e aqueles que realmente entendem o que significa pertencer à corporação. O verdadeiro conhecimento aqui vai muito além de estar pronto para responder a uma questão técnica na prova. É sobre compreender o contrato social e jurídico estabelecido entre o Estado e a Força Armada que o protege. Exatamente. E para fechar essa exploração do Estatuto, há um último detalhe que costuma passar totalmente despercebido em leituras rasas. Sabe? Qual? É algo que define a alma da instituição de uma forma até surpreendente. Ao longo de toda essa nossa conversa, nós focamos muito no rigor, nas expulsões punitivas, nas idades limite, no dever de arriscar a vida. A impressão que dá às vezes é de uma máquina de moer carne. Pois é, parece. Mas há uma faceta profundamente paternalista escondida lá na lei. O parágrafo 1º do artigo 59 é talvez o trecho mais humano de todo o Estatuto. O que ele diz? Ele estabelece uma regra sobre o militar que sofre alienação mental. Ou seja, aquele policial que perde definitivamente a sanidade e a capacidade de responder por si próprio por causa do serviço. E por isso ele precisa ser reformado, mandado para inatividade absoluta. Tá. E o que acontece com alguém que chega a esse extremo e, de repente, não tem quem olhe por ele na vida civil? A família vira as costas, por exemplo. É aí que entra a lei. Ela determina que a família ou os responsáveis legais têm um prazo de 60 dias para providenciar a interdição judicial desse ex-policial. 60 dias. Isso. Mas se passado esse prazo de 2 meses a família falhar, abandonar ou for incapaz de assumir essa carga, a própria corporação, a Polícia Militar de Alagoas, é obrigada pela lei a assumir essa responsabilidade. Caramba! O Estado, através do Ministério Público e dos órgãos competentes da PM, ele toma a frente para promover a interdição e providenciar a internação desse membro adoecido. Nossa, é a corporação atuando literalmente como tutora legal. Exato. Aquele contrato inicial que exigia a vida do soldado, mesmo com risco da própria vida, ele termina com o Estado garantindo que se o policial quebrar propriamente servindo, ele não vai ser abandonado nas ruas caso a família não possa cuidar dele. É uma proteção vitalícia. A instituição afirmando-se legalmente como uma grande família de farda, com uma responsabilidade que vai até o último suspiro. E com essa imagem de compromisso vitalício absoluto entre Estado e servidor, encerramos mais esta imersão. Para quem nos ouve e está focado nesse objetivo, o caminho agora está mapeado. Até o próximo mergulho.